possamos, nesta noite, analisar uma parte do Novo Testamento que compõe a Bíblia. O Novo Testamento, como nós sabemos, ele é composto dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Demais os Atos dos Apóstolos, que é o tema que vamos tratar nesta noite, as epístolas de Paulo, as outras epístolas de Tiago, João e o Apocalipse. Mas o nosso interesse nesta noite vai versar sobre os Atos dos Apóstolos. Este foi um livro escrito por Lucas. Lucas também foi quem escreveu o Evangelho de Lucas. É o mesmo personagem. Ele era de origem de Antioquia, é o único evangelista não judeu entre esses 4 que são conhecidos, né? E neste livro, Atos dos Apóstolos, ele relata a vida e a atividade dos apóstolos após a ascensão de Jesus. Ele contém 28 capítulos, 12 deles, a figura central é Pedro, embora tenha os relacionamentos com todos os outros apóstolos, muitos deles também têm uma participação bastante grande desses 12 capítulos, né? E os outros 16 são dirigidos à figura de Paulo, primeiro Saulo de Tarso e depois Paulo, né? Então, nesses outros 16 capítulos, ele vai falar sobre a vida de Paulo, que está muito bem relatada no livro Paulo e Estevão, né? Mas aquele livro é todo fundamentado nos Atos dos Apóstolos, a partir então do capítulo 13º até o 28º. Nesse capítulo, Lucas não registra a morte de Paulo, que seria o final dos Atos dos Apóstolos, seria o capítulo 28, mas ele não registra a morte. Relata só que Paulo está em Roma, não é? E ele estava desenvolvendo o trabalho, porque ele foi para lá como prisioneiro enviado pelos fariseus, porque ele alegou que ele era romano, então precisaria ser julgado em Roma. E aí então os fariseus encaminharam-o para Roma, a fim de que ele fosse então julgado e executado por Roma. E no livro Paulo e Estevão, registra sim que Paulo foi assassinado, foi executado por meio de uma espada, um dia após o grande evento que foi o sacrifício dos judeus, que haviam, em virtude, aliás, de terem sido os cristãos acusados do incêndio de Roma. O incêndio de Roma ocorreu em junho de 64. Portanto, presume-se que Paulo tenha morrido ainda no ano de 64. Esse incêndio de Roma foi em 16 de julho de 64. E Paulo foi executado por ordem de Nero, que era o imperador de Roma, e pelas mãos de um que trabalhava para Tigelinos, que era o prefeito de Roma. Então, Paulo foi executado. À época de Nero, é um imperador romano muito conhecido, né? Inclusive tem filmes a respeito da sua personalidade e da sua loucura. Esse texto dos Atos dos Apóstolos inicia assim: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus começou a realizar e também a ensinar, até o dia em que foi elevado, depois de haver dado ordens aos apóstolos que escolheu, através do Espírito Santo. Bom, Lucas então faz como se fosse uma carta a Teófilo, tanto também que o Evangelho de Lucas começa assim, como sendo um relato a Teófilo. Teófilo, o nome significa amigo de Deus.
não existem informações a respeito de Teófilo. Alguns dizem que ele foi um bispo de Antioquia, que ele seria da mesma região de Lucas, não é? Então teria sido assim. Mas então, o que é que Lucas vai nos relatar nos Atos dos Apóstolos? O período após a ascensão de Jesus. Até aí, então, nós vamos ver que é até o final da atividade de Paulo de Tarso, não é? Que foi, segundo nós podemos depreender, no ano de 64. Veja, até o dia em que foi elevado. Esse elevado nas igrejas fica como a ascensão do Senhor. Porque de fato, Jesus tendo sido crucificado, ele permaneceu com os apóstolos e discípulos por 40 dias. Não é? E nesse 40º dia, ele teria sido elevado aos céus. Não é? Então, neste momento, não é? Jesus ordenou, já depois que ele já havia sido desencarnado, que Jesus estava, né, na última vez que ele apareceu, ele ordenou-lhes não se afastarem de Jerusalém, mas aguardarem a promessa do Pai, que ouvistes de mim. Porque João mergulhou na água, mas vós sereis mergulhados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Veja, Jesus determina que os apóstolos não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, porque eles iriam ser alcançados pelo Espírito Santo. E eles iriam receber a bênção do Espírito Santo, não é? E que eles não seriam mergulhados na água, o batismo de João, que era feito pela água, mas sim pelo Espírito Santo, que seria o batismo da transformação real, né? Para todos vamos dizer assim, isso para os apóstolos, já que eles estavam preparados para o batismo do Espírito Santo, né? O batismo da água foi distribuído a todos os que se interessaram por a vida de Jesus e por seguir, né? Então, Jesus diz que vós recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja, Jesus estava fazendo uma afirmação, não é? De que eles iriam receber o Espírito Santo. Porque, vejam, os apóstolos, quando Jesus foi crucificado, eles estavam desorganizados, estavam totalmente confusos. Eles não sabiam para onde pode ver. Nós vemos apenas João, que estava com Maria, mãe de Jesus, no momento da crucificação, né? Os demais tinham. Pedro havia negado 3 vezes a Jesus antes que o galo cantasse, não é? Os outros apóstolos também estavam desarvorados, não estavam. Isso mostrando a fragilidade, porque eles estavam pensando, estavam sentindo, e como é que eles iriam continuar depois, sem a presença do Cristo? Cristo era o orientador. Todas as dúvidas, todas as dificuldades, eles iam recorrer a Jesus. E nós vamos ver no livro Boa Nova, tem muitas oportunidades em que os apóstolos recorrem a Jesus para resolver, para esclarecer certas questões. E eles não tinham aquela convicção maior. Tanto é que houve um momento em que Jesus chegou e veio um senhor para falar com ele, pedindo para curar o seu filho, que ela se jogava no fogo, na água, porque os seus seguidores não conseguiram curá-lo. Mostrando que há fragilidade ainda dos apóstolos. Nesse passado, esse momento em que Jesus apareceu depois de crucificado, durante esses 40 dias, então, os apóstolos que estavam no Monte das Oliveiras, que estava a distância de 1 quilômetro de Jerusalém, foram para Jerusalém. Na Bíblia, no Evangelho diz que estava a distância de um percurso de um sábado, que corresponde, segundo Haroldo Dutra Dias, a 1 quilômetro.
Então eles voltaram para Jerusalém e foram se reunir no cenáculo. Cenáculo é a parte superior de uma casa, né? E nesta casa era uma casa grande. E lá estavam então, né, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Portanto, os 11, porque Judas Iscariotes havia seguido o seu destino. Ele, por entregar a Jesus, ele veio a se enforcar depois, então ele estava fora, né? E Pedro então fala da necessidade de se cumprir as Escrituras, conforme o livro dos Salmos, sobre a substituição de Judas. Então foram apresentados dois, que seriam José, também chamado Barsabas, e Matias. E eles, após a oração, fizeram um sorteio, pedindo ao Espírito Santo que os orientasse para esta escolha, e a escolha recaiu sobre Matias. Logo em seguida, chegando-se ao 50º dia depois da Páscoa, porque os judeus comemoravam o Pentecostes, que significa 50º dia, não é? Após. E seriam então 7 semanas, que dariam 49 dias, e no próximo dia então seria a comemoração do Pentecostes. No início, essa comemoração do Pentecostes era um processo da colheita. Então eles faziam aquela festa da colheita. Depois, como ela obedecia, pegava um período de 7 semanas, outros chamaram que era a festa das 7 semanas. Mas mais tarde ela passou a se chamar Pentecostes, que é um nome grego. Isto porque, a partir do meados do século IV, houve uma influência muito grande dos costumes gregos sobre quase todo aquele povo daquela época. E os judeus também não puderam deixar de sofrer essa influência. Então passou a ser o nome Pentecostes, que significa 50º dia, né? Então eles estavam ali, nesse 50º dia, ocorreu um grande fenômeno do Pentecostes. Para dizer da importância desse fenômeno, nós podemos dizer que foi, juntamente com a transfiguração de Jesus, dos maiores fenômenos mediúnicos apresentados para a história nos apresenta. É claro, nós tivemos Moisés com a Torá, que ele recebeu a Torá no Monte Sinai, não é? Os mandamentos de Deus, não é? São fenômenos maravilhosos. Mas este fenômeno foi também de uma importância imensa, principalmente para o desenvolvimento do cristianismo. Porque foi através desse fenômeno que os apóstolos sentiram que eles poderiam continuar o trabalho a que foram destinados. Eles passaram a entender como é que eles seriam amparados, instruídos e orientados para poder seguir o seu caminho. E vejam, o Pentecostes é razão da criação de múltiplas religiões ligadas ao cristianismo. Nós temos as pentecostais, nós temos as neopentecostais, todas elas, nós temos o grupo carismático do catolicismo, todas elas vinculados a esse que eles chamam, os católicos chamam dom de línguas, não é? Porque os apóstolos começaram a falar diversas línguas naquele momento, não é? E também pelo fenômeno que possibilitava a realização de curas e de muitas orientações que poderiam ser recebidas. Então, esse fenômeno do Pentecostes foi da maior importância para o cristianismo, principalmente para nós, porque possibilitou o fortalecimento dos apóstolos e eles puderam trazer para nós todo esse arcabouço de informações a respeito da vida de Jesus, e eles puderam também realizar inúmeros prodígios que puderam ser trazidos para nós, nos mostrando a realidade do que nós chamamos de mediunidade. Eu vou ler então agora como aconteceu.
de repente surgiu um som do céu, semelhante ao que traz a ventania violenta, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E se tornaram visíveis línguas como que de fogo, que se distribuíam para eles, e sobre cada um deles sentou uma delas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vejam o anúncio de Jesus, né? Vocês serão invadidos pelo Espírito Santo, vocês serão tomados pelo Espírito Santo, né? E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia declarar. Estavam residindo em Jerusalém varões piedosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Veja, nessa época do Pentecostes se reunia em Jerusalém todas as pessoas vinculadas de alguma forma ao judaísmo. E tinha pessoas de todas as partes. No início, eles relatam que deveriam ter umas 120 pessoas ali, não é? E este fenômeno das línguas, que hoje nós conhecemos como a xenoglossia, a mediunidade poliglota, que é a capacidade de se falar línguas, não é? É um processo mediúnico já imensamente estudado pela doutrina espírita. Então, esses indivíduos que vinham de todas as partes, eles ouviam a voz dos apóstolos em sua própria língua, no seu próprio dialeto. Vejam, aquela região era pontilhada de dialetos os mais diversos. Aqui diz assim, e como nós estamos ouvindo no nosso próprio dialeto na terra, partos, medas, elamitas, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia perto de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes, estamos ouvindo eles falando em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Veja, além de eles estarem falando no dialeto de cada, eles estavam ouvindo no dialeto de cada um, eles estavam falando das grandezas de Deus. E quem eram esses apóstolos? Eram os galileus, que eram os povos mais simples da Israel naquela época. Eram os povos mais simples. Tantos dizem que a Galileia não poderia gerar nada que prestasse, né? Quando Jesus, inclusive, visitou a Galileia, depois, no início da sua tarefa evangélica, né? Ele não foi bem recebido lá. E aí sabe que ninguém vamos dizer assim, considerado na sua própria terra, né? Então, esse fenômeno do Pentecostes passou a servir, passou a mostrar aos apóstolos que eles teriam possibilidade de contactar com os espíritos esses instruídos por Jesus. Algumas vezes até mesmo Jesus poderia se comunicar com eles, dando-lhes as instruções e dando-lhes os poderes para que eles pudessem atrair a atenção do povo daquela época. Não é? Naquela época havia necessidade de se realizar prodígios, de se produzir fenômenos que ultrapassassem o limite da normalidade percebida pelos 5 sentidos do homem, para que possa merecer uma atenção. Vejamos, Nicodemos, quando foi procurar Jesus, ele disse: Senhor, só podes vir de Deus por realizar todas essas coisas. Ele achava que Jesus só poderia ser de Deus porque ele realizava os prodígios que ele realizava, as curas, vamos dizer assim, a expulsão dos espíritos inferiores, não é? Por quê? O que impressionava o povo naquela época? E nós não podemos dizer que ainda hoje não nos impressiona, que muitos de nós ainda precisam de fenômenos para que nós possamos aceitar e entender a vida espiritual como ela é. Então, este momento foi significativo para os apóstolos. Tanto é que Pedro ficou, naquele momento, viu que alguns dos que ali estavam, alguns estavam dizendo, né, impressionados com o acontecimento, né, mas outros ficaram impressionados de forma negativa. E começaram a dizer: só podem estar cheios de mosto.
mosto é um vinho não totalmente pronto. É um vinho ainda doce, não totalmente fermentado, que embriaga muito rapidamente. Mas aí Pedro se levanta e chama varões israelitas e faz um discurso dizendo que eles não estão embriagados, porque aquela ainda era a terceira hora. Porque no horário judeu, a primeira hora é às 6 horas da manhã. A primeira hora do dia, 6 horas da manhã. A terceira hora é 9 horas da manhã. Portanto, não seria hora para ninguém ter bebido. E que eles estavam ali sendo simplesmente instrumentos dos Espíritos. Não é? E ele faz um discurso falando muitas coisas do tipo das coisas que existem na Bíblia, né? E diz assim, referindo-se ao profeta Joel: e será que nos últimos dias, diz Deus, derramarei ao meu espírito sobre toda a carne. Veja, Pedro está falando, repetindo o que teria dito, o que disse o profeta Joel, isso há muitos séculos atrás. Né? Derramarei meu espírito sobre toda a carne. O que é esse derramar meu espírito sobre toda a carne? A mesma coisa que o Espírito Santo descendo sobre os apóstolos, um processo mediúnico, não é? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens verão visões, e vossos anciãos sonharão sonhos, e mesmo sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito e profetizarão. Concederei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo sobre a terra, sangue, fogo e exalação de fumo. O sol se transformará em treva e a lua em sangue, antes de vir o grande e notável dia do Senhor, e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O grande dia do Senhor, só existe uma referência que deveria ser um dia de um retorno de Jesus, né? Mas aí não se pode fazer um entendimento que Jesus retornaria em forma de encarnação novamente, ou se ele viria se comunicar, não é, com as pessoas de outra forma. Mas então nós estaremos destinados todos a ter esta sensibilidade que os apóstolos tiveram ali no Pentecostes. Pedro então faz esse discurso, não é? E ele continua falando de Jesus, sempre fazendo menção aos textos dos profetas e em particular a Davi. Pedro continua falando de Jesus e ele sempre, né, principalmente nesses dois grandes discursos que ele faz no começo da narrativa dos Atos dos Apóstolos, ele menciona tanto para os fariseus, que são os religiosos da época, quanto para o povo, ele menciona o fato de os fariseus, mesmo Jesus tendo sido absolvido por Pilatos, eles o condenaram. E ao povo, dizendo que o povo escolheu Barrabás e não a Jesus, que veio a ser crucificado e que ele era o grande Espírito que estaria sustentando aos apóstolos nas tarefas da atividade. Tanto é que Pedro, saindo dali, ele vai para o templo de Jerusalém. E ali na entrada do templo de Jerusalém, isso na tarde do mesmo dia, eles dizem às 9 horas do dia, que seria então, se a terceira hora é 9 horas, não é? Às 9 horas da tarde seria às 18 horas, né? Seria na tarde. Então ele vai ali para o templo de Salomão, não é? Que é o templo de Jerusalém, né? E ali ele encontra um coxo que é colocado sempre ali para pedir as esmolas. E a hora que ele e João passam por ali, ele estende a mão pedindo uma ajuda, né? E Pedro diz a ele: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E segurando-lhe pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram,
saltando, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Agarrando-se a Pedro, porque todas as pessoas ficaram impressionadas, esse coxo se agarrou a Pedro e João, não é? E formou-se então um grande movimento. E aí Pedro se dirige à porta de Salomão, que é uma outra porta, e a hora que ele vê aquela imensidão de pessoas, ele faz então o que ficou conhecido como o famoso discurso de Pedro. Não é? E veja, Pedro era um pescador muito simples. E esses discursos, ele fazia referências a dados, a situações, a momentos relatados pelos profetas nos evangelhos. Né? Aliás, no Velho Testamento. Então ele faz, porque havia necessidade de fazer a coligação, a relação entre o Velho Testamento e o Novo, para mostrar, sempre eles faziam isso, para mostrar cada vez com mais veemência, que Jesus era o Cristo, ou seja, ele era o ungido. Era aquele que viria para os judeus e que os judeus não reconheceram. Então, Pedro faz aquele discurso, fazendo todos esses relatos, e sempre relacionando a Jesus, dizendo de Jesus, da sua de ser filho de Deus e ser aquele que veio para a redenção de todos nós. Nós vamos aproveitar e procurar trazer para os nossos dias, porque nós aqui não nos caberia também relatar todos os Atos dos Apóstolos, que viram 28 capítulos, isso não seria apropriado. Mas, o que significa todo esse relato de Lucas, que ficou se chamando de Atos dos Apóstolos? Significa a fenomenologia mediúnica se processando a cada momento. A todos os momentos havia um processo mediúnico se desenvolvendo. Porque os apóstolos, não apenas Pedro, mas todos eles, e até alguns discípulos que foram também, vamos dizer assim, escolhidos pelos apóstolos, que foram também atribuídos a eles poder, eles saíram curando. São fenômenos um atrás do outro. Então nós não poderemos dizer que não há uma comunicação do mundo espiritual conosco. Ninguém poderá alegar de ignorância, pelo menos no que respeita a Bíblia, e em especial ao Novo Testamento, e em particular aos Atos dos Apóstolos. São relatos imensos de essas oportunidades. Pedro, no momento, ele foi preso, ele e João, e eles foram libertos, sem saber como eles estavam saídos, e foram ver lá no outro dia os que o prendiam, foram procurar, e o local estava hermeticamente fechado como antes, e eles haviam saído. Não é? São fenômenos realmente que somente os espíritos de maior estatura poderiam produzir. Não é? Nós vimos então desses fenômenos mediúnicos o Pentecostes, Moisés e a Torá. Todos os profetas foram médiuns, porque o que é profeta? O profeta que fala, é aquele que fala por outro. Não é? Quem é que fala pelo outro? São os espíritos que atribuem-se a Deus, mas na verdade são os espíritos falando através dos profetas. A transfiguração, que foi, é difícil se categorizar fenômenos, mas foi juntamente com o Pentecostes um dos maiores fenômenos mediúnicos relatados nos evangelhos, porque Jesus estava ali no Monte Tabor, e enquanto os apóstolos Pedro, Tiago e João estavam um pouquinho mais abaixo, né, ele se transfigurou, aparecendo na sua expressão espiritual de luz, e materializaram-se ao lado dele Moisés e Elias. Foi um dos fenômenos, tanto o fenômeno foi tão importante que Pedro disse: Senhor, vamos fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, porque eles não queriam que aquele momento passasse, eles queriam permanecer ali. Mas Jesus, sabendo da sua missão,
disse das pessoas que estavam lá embaixo e que era para elas que Jesus veio. Jesus veio para aquelas pessoas que estavam lá embaixo, esperando a sua volta, necessitando da sua ajuda, do seu amparo. Então, esse fenômeno foi uma demonstração maravilhosa para que nós viéssemos a saber da grandiosidade desta situação. O advento do Espiritismo foi calcado em cima do processo mediúnico. Tanto é que os livros, os 5 livros da codificação, foram ditados pelos Espíritos. Não é obra de Kardec. É verdade que Kardec, em muitos deles, participou na descrição das informações trazidas pelos Espíritos. Mas o livro dos Espíritos são respostas diretas dos Espíritos. E os fenômenos começaram com as mesas girantes. Por quê? Para impressionar. Depois de impressionado, depois de passar dessa fase de chamar a atenção, em que os Espíritos puderam se comunicar normalmente, como se comunicam hoje com todos nós, né? Eles passaram a assim proceder, e aí então foi possível que fossem escritos todos aqueles livros de Kardec, através do fenômeno mediúnico. Nós temos, mais recentemente, Chico Xavier, e temos também alguns ainda encarnados, como Divaldo Franco, Raul Teixeira e outros, não é? Que são espíritos que usam a mediunidade, que têm a faculdade da mediunidade mais ostensiva, mais visível. Não é? Mas, sem a mediunidade, nós não teríamos que descobrir uma outra forma que não essas que nós conhecemos, para que nós pudéssemos tomar conhecimento de tudo o que veio até nós e que continua vindo. Vejam, a doutrina espírita continua sendo a ser desenvolvida através de tantos outros livros que foram escritos por Chico Xavier. Nós falamos, Chico Xavier escreveu mais de 400 livros, complementando tudo aquilo, né? Porque Jesus disse que o Paráclito, o Consolador, permaneceria conosco por todo o sempre. Então, e nós sabemos da nossa ignorância relativa em cada momento da nossa romagem, não é? Que nós vamos evoluindo, e à medida que nós evoluímos, nós podemos avançar mais em conhecimento. Portanto, os Espíritos poderão aprofundar mais ainda os ensinos de que nós precisamos. Então, a mediunidade tem uma importância imensa. Nós não conseguiremos sequer avaliar o quanto a mediunidade nos é importante. E além do mais, nós mesmos, para serem amparados pelos Espíritos, para recebermos as suas bênçãos, é através da mediunidade que isso acontece. Nós podemos não perceber, podem ser pessoas como eu que não tenho uma mediunidade ostensiva, mas eu não posso negar que eu sinto às vezes a presença amiga ao meu lado, e todos podem sentir. Também, por outro lado, nós podemos sentir uma influência não tão boa. Por quê? Porque nós não somos bons o tempo todo, então em algum momento nós sofremos uma influência negativa. Mas aí surge o chamamento para que nós possamos, a cada momento da nossa vida, procurarmos mantermos sempre no bom caminho, no respeito às leis de Deus e aos ensinos de Jesus que as representam. Fica então o convite a todos nós para a nossa transformação, para que a nossa mediunidade seja para intermediar sempre os bons espíritos.